Oi, pessoal. Vamos começar nessa aula aqui agora falando sobre os sistemas de cores que você vai utilizar aqui no CorelDRAW. Vou falar sobre dois sistemas de cores que predominam nos trabalhos: o sistema CMYK e o sistema RGB. Existem muitos sistemas de cores, porém esses dois são os mais utilizados na nossa área aqui de design gráfico, independente do nicho que você atue como design gráfico. Pode ser que você trabalhe com lembrancinhas, pode ser que você trabalhe com serigrafia, sublimação, silkscreen, gráfica. Independente do trabalho internet, esses dois modos vão predominar. Além desses dois modos, nós temos um outro modo de cor, que é um modo privado, que é um modo pago, que é a paleta de cores Pantone. Essa paleta de cores é usada principalmente por grandes empresas para se ter uma fidelidade no trabalho. Quando elas vão fazer alguns trabalhos especificamente, elas utilizam cores Pantone, porque a fidelidade é muito grande. Então, começando aqui pelas cores CMYK, o que eu tenho que explicar para vocês é que o padrão de cores CMYK ele é formado por 4 cores que formam o nome CMYK. Nós temos o C de ciano, o M de magenta, o Y de amarelo, yellow, e o K de preto, né, de black. O ciano simboliza esta cor aqui, este azul, o magenta esta cor rosa, o amarelo este amarelo e o preto. Essas 4 cores formam todas as outras cores possíveis para sistema de impressão. A junção dessas 4 cores, uma com a outra, formam todas as outras cores e tudo que você vê impresso, na maioria dos seus materiais impressos, é formado por essas 4 cores. E o sistema CMYK é usado para impressão. Quando você for fazer um trabalho em que ele tem o destino final, a impressão, em que você vai imprimir, você tem que usar o padrão CMYK como regra. Esse é o padrão correto. Aqui depois tem algumas exceções aqui que não tem nada a ver com o CMYK, tem a ver com as empresas que criaram essas exceções, talvez mais para prender o usuário nos seus programas do que sobre o padrão de cor. O CMYK é usado para impressão, o RGB é usado para mídias eletrônicas, por exemplo, internet, propaganda em mídias eletrônicas, nesses telões, televisão, qualquer tipo de mídia eletrônica você usa o RGB. O CMYK, material impresso, panfleto, folder, convite, todo tipo de material impresso você cria no padrão CMYK. O padrão CMYK ele é formado por pontos pigmentados. Aqui você consegue perceber uma quantidade menor de luz aqui nessas cores aqui do CMYK. Se você olhar, essas do RGB é mais viva, porque elas têm mais luz do que a do CMYK. Justamente para você não criar a ilusão de trabalhar com uma cor CMYK aqui no seu trabalho e pensar que vai sair igual na impressão. Então, as cores que você vê aqui no computador. Então, as cores que você vê aqui no computador, no padrão CMYK, são as mais próximas possíveis que você vai ver na impressão. Mas nem sempre sai igual. Você sempre tem que imprimir uma prova antes de fazer qualquer trabalho. Imprima uma prova, mesmo que seja pequena, para fazer teste de cor e calibrar a cor. Aqui no padrão RGB, ele é formado pelo vermelho, verde e azul. Em inglês, né? É red, green e blue. Então, essas 3 cores formam todas as outras cores que você vê aqui na tela. Então, e o RGB ele é formado por luzes. Então, o forte dele é a iluminação. Então, quando você vê um trabalho que foi criado com cores RGB, ele vai ter uma característica de iluminação mais forte do que CMYK. Então, basicamente, o CMYK é usado para impressão, RGB é usado para mídias eletrônicas, internet e tudo mais. Se você for fazer um material para imprimir, tem que trabalhar com cor CMYK. Se for fazer um material para internet, televisão, tem que trabalhar com cores RGB. Aqui, para você visualizar as duas paletas de cores, é só vir no menu Janela. Aí você vem aqui em paleta de cores, tem várias paletas de cores. A CMYK já está ativa com o Vzinho, que é esta que eu estou aqui na tela. Eu vou clicar no RGB para criar um Vzinho. Ela aparece aqui na tela, eu posso clicar no título dela e movimentar. A paleta CMYK, eu vou vir aqui em cima aqui, ó,
nesses 3 pontinhos, quando o mouse transformar na cruzinha, eu clico e arrasto aqui para o centro da tela. Então eu tenho aqui as cores RGB do lado direito e as cores CMYK do lado esquerdo. Quando você for fazer material para imprimir, utilize estas cores. Janela, paleta, deixa ativado paleta CMYK. Se você for fazer material para internet, utilize RGB. Então, pessoal, para finalizar aqui a aula sobre as cores, eu vou trazer aqui novamente rapidinho as cores RGB, que são essas que estão ativas. Vou clicar com o botão direito na área de trabalho, exibir paleta e ativar a paleta CMYK. Agora eu tenho as duas paletas. Quando eu for criar um trabalho, Roberto. Se eu for criar um trabalho para imprimir, eu vou colocar as cores do meu trabalho aqui com a paleta de cores CMYK. Eu escolho cores do padrão CMYK. Se eu for criar para internet, por exemplo, eu vou criar uma capa de Facebook, eu coloco as cores aqui do padrão RGB. Para visualizar elas, botão direito numa área vazia, exibir paleta, escolhe o padrão. Ou no menu janela, paleta de cores, escolhe o padrão. Além desses dois modelos de paleta aqui, nós temos também o Pantone. Eu vou clicar e arrastar o Pantone aqui para cá. Tem vários tipos de Pantone. Esse aqui é um deles. Se você for lá em janela, vai ter mais Pantones. Essa paleta de Pantone aqui é uma paleta privada de uma empresa chamada Pantone. E essas cores aqui, todas elas são vendidas pura. Aqui em qualquer um padrão, CMYK ou padrão RGB, se você quiser formar, por exemplo, aqui no CMYK, quiser formar a cor verde, para você formar esse verde, você precisa, aqui embaixo na barra de status, você tem a configuração dessa cor. O tom de verde ele tem 100% de ciano, do tom de azul, e ele tem 100% de amarelo, aí forma o verde. Não tem nada de magenta e nada de preto. Então, para você formar um outro tipo de cor, na paleta CMYK e na paleta RGB, você precisa misturar as cores. Se você for nessa cor aqui, por exemplo, esse tom de rosa aqui, ele tem magenta 80% e amarelo 40%. Aqui embaixo a gente vê a configuração da cor, sempre. Ó. Na barra de status, com o objeto selecionado, tem a configuração da cor. Aqui no Pantone não existe isso. A cor que você escolher aqui é um Pantone puro, 100% de Pantone. Se você fizer uma arte para uma indústria, artes maiores para embalagem, frasco de shampoo, frasco de produtos que vendem em milhões, você vai utilizar de preferência um Pantone. Porque se você imprimir no CMYK, pode ser que hoje uma gráfica acerte a cor, porque ela mistura duas cores. Amanhã pode ser que essa cor não saia idêntica, corre o risco de não sair. Para sair idêntico, tem que usar o Pantone, que é uma cor pura, que a empresa fabrica e vende 5 vezes mais caro que a outra, mas ela tem uma fidelidade na cor, certo? Então esse é o Pantone. É só explicar no arquivo que o seu trabalho tem Pantone e mandar para a gráfica. Então o Pantone é uma cor pura, que ela forma muitas outras cores. Tem também a tabela de Pantone. Se você for trabalhar com trabalhos mais avançados, eu aconselho você comprar a tabela impressa do Pantone, para você ver essa cor aqui no papel real, para você ver como que ela fica. Aí lá na tabela impressa tem o código dela. Ela vai ter um código, essa aqui por exemplo, Pantone 1613. Esse código aqui tem lá. Então você vai saber que aquela cor que você escolheu lá com aquele código, você vem aqui no CorelDRAW e escolhe a cor, de acordo com o código. Então é isso, pessoal. Aqui nós temos essas cores. É uma exceção sobre impressão. Existem alguns sistemas de impressão que fazem as cores no RGB. Fazem o trabalho por RGB. Isso aí, geralmente, são trabalhos mais domésticos. Quando você vai fazer trabalhos para empresas, ou então em gráficas em grande quantidade, você vai cair no CMYK. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com sublimação, existem algumas impressoras, alguns casos que você vai ter que fazer em RGB o seu trabalho. Aí você tem que testar, imprime em RGB e CMYK e ver qual fica melhor. E quem trabalha por exemplo, a máquina Silhouette ou alguma outra máquina que não aceite o CMYK, você faça o teste também. Imprime os dois, CMYK e RGB. Manda os dois para essa máquina antes de imprimir e faça o teste. A Silhouette, por exemplo, é uma exceção. Você tem que fazer a arte aqui no CorelDRAW em RGB.
Aí depois você manda para a máquina Silhouette em RGB e ela converte automaticamente para CMYK. Na verdade, ela não sai em CMYK, não sai em RGB. A máquina manda em CMYK, tá? Só que talvez, não sei se ela quer prender o usuário, como é que funciona, você tem que mandar para ela em RGB. Se você mandar em CMYK, a qualidade sai um pouco inferior, sai diferente geralmente. Então você manda em RGB para a Silhouette e imprime de lá em RGB e ela converte automaticamente. Então esses são os nossos sistemas de cores. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula.